Toda honra e glória ao nosso Deus. Amém? Graça e paz a todos. Hoje uma mensagem especial. Há uma profecia da parte do Senhor Deus que eu vou passar para vocês. Amém? Título dessa mensagem: Altares profanados. Vamos ler em primeiro lugar o livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. O que quer dizer isso, pastor? Se o povo é teimoso em rejeitar a palavra de Deus, o profeta deve ser teimoso em repeti-la, mesmo sabendo que é como chover no molhado. O profeta deve levar a mensagem do Senhor através de sua palavra. Amém? Prepare-se para esta palavra, meu amado. Curta, compartilhe, principalmente compartilhe, porque tempos sombrios estão sobre a face desta terra. Tempos sombrios. Se você é um povo cristão, filho de Deus, você deve estar notando como o inferno está se levantando dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Preste muita atenção. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, e livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, ou seja, o que tem o Espírito a ver com a carne. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Antes de dar início a esta mensagem, ao fulcro desta mensagem, eu vou ler o que está escrito na Bíblia de Estudos. Segundo a Escritura Sagrada, profetizar significa expressar a vontade e a mensagem de Deus em linguagem humana, o que pode incluir, preste atenção, o que pode incluir prever o futuro, mas principalmente envolve falar a palavra de Deus para edificação, encorajamento e consolação das pessoas. Então, nesse momento, eu vou profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu vou profetizar na tua vida, mas eu vou falar da palavra de Deus para a tua edificação, encorajamento e consolação. Amém? Ficou entendido o que é profetizar? Ficou entendido? Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Glória a Deus. Livro de Jeremias, o capítulo 23, vamos ler alguns versículos. Versículos 21 e 22. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Mas quando ele fala aqui, estivessem no estado do meu conselho, que conselho? Que conselho o Senhor dá aos profetas? Que conselho o Senhor dá aos ministros da palavra? Preguem sobre pecado, arrependimento e batismo. O povo continua sendo destruído porque alguns profetas não ensinam a palavra de Deus, e sim seus preceitos sob forma da palavra de Deus. Isso é o que está em seu coração. Por isso, o povo continua em seu erro. Amém, povo de Deus? Vamos agora aos versículos 25 e 26. Tenho ouvido, assim diz o Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 23, versos 25 e 26. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam o engano do seu coração? Duro esse discurso, não é, pastor? Duro esse discurso, mas quem poderá ouvi-los? Os filhos e filhas de Deus. Vamos agora ao versículo 27 do livro de Jeremias, capítulo 23. Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome
os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. Assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Por causa de Baal. Muitos estão esquecendo o nome do Senhor. Falam tanto de riquezas materiais e prosperidade financeira que o povo muitas vezes esqueceu o propósito de ir até a igreja, que é adorar ao Senhor, louvar o seu santo e bendito nome. Estão indo à igreja em busca das coisas deste mundo e não das coisas do céu, que é salvação e a vida eterna. Para encerrar, vamos aos versículos 30 e 32. Portanto, assim diz o Senhor, a palavra, isso não sai de meu coração, preste atenção. Porque alguns podem até dizer, pastor, o senhor está falando mal de pastores, o senhor está falando mal de profetas. A palavra. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Foi Deus que mandou te dizer. Deus manda te falar. Eu não conheço um Deus todo-poderoso que mande recado. Eu não conheço. Ele fala diretamente ao teu coração. Como ele está falando ao teu coração nesse exato momento? Através da palavra. Glória a Deus. Eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam minhas palavras, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Profetas que profetizam sonhos mentirosos e fazem errar o meu povo com suas mentiras e suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum para esse povo, diz o Senhor. Duro discurso, né, pastor? É um duro discurso que nós todos temos que ouvir e obedecer. Não escute o conselho dos ímpios que saem do altar. Não escute os conselhos dos ímpios que saem do altar, porque as trevas estão sobre os altares profanados pelos escarnecedores. Mas ainda há profetas de Deus. Ainda há profeta de Deus. Se você anda em espírito, em conformidade com a palavra do Senhor, saiba que ainda há profetas de Deus nessa terra.